Ei, gente. Boa noite, Oíba. Conseguiu aceitar aí? Sim, Carol, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Sim, e você? Tudo bem também, tô dando pra ouvir bacana. Deixa eu dar uma ajeitada na posição do celular aqui, porque eu não tenho, assim, aquele profissionalismo todo que você me mostrou hoje, não, tá? Eu tenho, assim, caixinha em cima de caixinha e por aí vai. Tem algum aparato emprestado aqui para ver se a gente consegue fazer uma transmissão bem bacana. Não, faz sim, faz sim. O negócio é meio no improviso, mas no final você vai ver que é divertido. É certo. Tem um pessoal que já tá entrando aí, a Jaque, eu vi que já entrou. Boa, Jaque! A Jaque foi uma menina que eu conheci, deve ter umas 2 semanas, mais ou menos, umas 3. Ela fez um treinamento comigo, pela BR Quality, e aí foi muito engraçado, foi um treinamento de 4 dias. Aí no segundo dia eu percebi que a Jaque era do Laticínios do Pardinho Artesanal. Até pelas perguntas, pela interação, eu falei, mas peraí, então você trabalha com a minha amiga Vanessa, que foi que fez a live comigo na semana passada, né? E aí a gente foi conversando, uma gracinha ela, né, Jaque? Oi! Muito fofa, muito interessada. É, Que realmente, bom que vocês já estão realmente chegando esse aí. nosso mercado é muito pequeno, né? É, um ovo de codorna, né? É verdade. Hoje eu tô na base do chá, não estou tomando leite, não é porque eu tenho intolerância à lactose, é porque o pessoal convive comigo, tá tendo uma dificuldade, que eu estou meio acelerada. Não sei o que as pessoas acham disso, entendeu? Então vamos de chá hoje. Tá certo. Vamos dar mais um tempinho, Ibo, para o pessoal entrar mais um pouquinho aí, Uhum, tá? tudo Que hoje é bem. correria. Mas tá tudo bem por aí, né? Tudo certo, né? Frio, né? Bastante frio. Aqui em Valinhos. Ou aqui melhorou. É, Aham, final de semana não fez aquele gelão, sabe? Que faz aqui. Ontem começou a dar uma esfriadinha de novo, mas hoje eu tô de blusa fina também. Graças a Deus. Meu Deus do céu, que sejam pequenos os dias de frio. Oi, Thales! Ai, que chique, o Thales já chegou, já olha. chegou Que aí? luxo. Guilherme também, que trabalha comigo lá. Nossa, se o Thales não viesse, a gente tinha que mandar dar uma surra nele, Pois não? é, pois é. Pelo amor de Deus. O Rômulo também tá aí. A Wanda, minha amiga, doida, cheia de dúvidas sobre lactose, É, porque o filho dela tem alguns problemas aí. Ela vai, tá doida pra fazer um monte de perguntas. Ela faz todo dia, né, Vandinha? Mas aí hoje pode perguntar para o especialista. que legal. O pessoal Isso aí, o chegando. pessoal tá chegando. A gente começa a ver as carinhas conhecidas, né? Pois E às vezes a gente tá no. Até eu gravei um vídeo, um story ontem para colocar. Porque às vezes o pessoal faz pergunta na hora que a gente tá no meio da live e vai subindo, e às vezes eu não gosto de perder, sabe? Aham. Aí eu até gravei ontem. E aí é diferente, né? Porque daí ontem eu cheguei, cabelo de touca, aquela confusão, aquela correria. Ei, Fabiano! Quanto tempo! Aquela correria, não sei o quê. Daí gravo o vídeo, aí eu mostro pra Natália, que é minha amiga que me ajuda. Eu falo, Natália, mas não tá bom. Ela, Carol, tá ótimo. É o jeito que você chegou em casa, eu falei, mas tá péssimo. Pra quem vê a gente de touca branca, tá maravilhoso, né? Mas assim, no Pois dia a é, dia. né? Ai, ai. Pessoal, eu tô deixando as lives gravadas lá no Rios, tá? Do meu perfil. Depois, ô Iba, se você quiser, a gente pode conversar com a Natália. Ela descobriu que jeito que baixa. Até eu tô arquivando alguma coisa, colocando alguma coisa no canal do YouTube também. Daí, se você quiser, depois também a gente pode te passar, tá? Show, show, porque algumas pessoas entraram em contato comigo hoje dizendo que não poderiam participar, né, em função de algum compromisso, mas se ficasse gravada que gostaria de assistir depois, né? Então, perfeito. Vai ficar assim. Vai ficar lá no Rios. É uma professora minha da pós também mandou a Elisa, uma fofa. Ela vai fazer uma live comigo assim que as férias dela escolares lá, porque ela é coordenadora de curso, aquela confusão. Ela quer muito, ela gosta muito de microbiologia e a gente vai fazer uma também. É no IGTV, né, Natália? Tá ótimo, porque a pessoa entende tudo. Não é no Rios, é no IGTV, que daí os vídeos são maiores. Aham, perfeito. Beleza. Eu vou dar mais 1 ou 2 minutinhos, tá? Tá bom, tá Que aí ótimo. também, assim, o pessoal já vai chegando. Oi, Marcão! E aí, você tá bom, meu filho? Marcão lá da Prime, de Juiz de Fora. Trabalhei com ele lá, uma pessoa muito bacana. Você conhece, Ivo? Conhece, né? Marcão, é todo apelido que tem.
Quem? Carudo, porque todo Carudo. Ah, conheço muito. Trabalhei com ele um tempo, 9 meses. Uma Legal. pessoa muito divertida. Muito, 10, conheço muito. Um abraço, meu amigo. Gente, o Maicon, que eu posso chamar de Jiraya, porque ele estudou comigo, tá aí também. O Michael tá aí? Ah, entrou, tá em cima aí, ó, depois do Marcos. Ah, Entrou também. Ei, Jiraya! o Michael. Mora meu vizinho aqui, mas já faz, eu acho que, sei lá, uns 4 meses que eu não vejo. Coisas de pandemia, né? Pois é. É assim mesmo. Pessoal, eu vou começar. A gente já tá, assim, 3 minutos do tempinho do horário que a gente tinha marcado, tá? E aí, como fica gravado também, quem não conseguir pegar tudo, depois pode dar uma olhadinha. Bom, eu tô tentando fazer uma coisa que eu já queria há algum tempo, que era questão de divulgar a informação, ajudar as pessoas que estão na indústria, e acaba que a gente que é da área, a gente tem muito amigo que não é, que faz muita pergunta para a gente de curiosidade também. E aí eu sempre tive muito com isso, e até a Natália foi me incentivando, Carol, vamos, posta, sei lá, coisa útil para o pessoal, informação de qualidade. Falei, vamos lá. Minha irmã também, que trabalha no outro segmento, falou, Carol, você gosta de ajudar, de explicar? Começa a postar. Bom, eu estou tentando, a gente estou conseguindo, na verdade, conciliar aí a minha rotina de trabalho mesmo com essas outras coisas. E está sendo muito bacana, assim, principalmente pelo feedback do pessoal que parece que eu estou conseguindo atingir o que eu queria, que é realmente a questão de divulgar a informação, tirar dúvida, né? Eu brinquei com o Iba de tarde, é uma coisa que eu falo sempre que eu aprendi com uma professora, com a Daniele Chiellini. Você não precisa saber tudo, mas às vezes você tem o telefone de quem sabe, isso ajuda bastante, né? Exatamente. Então é meio que por aí. Às vezes eu não sei, tenho muito que aprender, acaba que a gente aprende demais quando a gente recebe uma dúvida, a gente tem que responder, a gente, nossa, a quantidade de informação que você acumula vai aumentando e tem que usar, tá? E aí, isso é a história das lives. Eu tô com muita vontade de realmente fazer uma por semana, com assuntos diferentes, com pessoas que eu vou conhecendo, ou fui conhecendo ao longo da minha vida profissional, para poder proporcionar para as pessoas, dividir com as pessoas aquilo que eu tive a oportunidade, por conta de viajar bastante, de conhecer muita coisa, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente e trocar muita informação. E eu acho que isso, para mim, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, em vários sentidos, também no profissional, mas em outros. E aí é uma forma da gente divulgar, né? Essa história da pandemia trouxe para a gente mais oportunidade de usar essas ferramentas online, contato à distância. E tá muito bacana. Então, hoje eu convidei o Iba. Eu não conheço o Iba há muito tempo, né, Iba? Assim, a gente já se cruzou em algumas situações, em algumas indústrias, mas um contato de conversar, de trocar informação, deve ter uns 2 meses no máximo, Isso. né? Ele fez algumas apresentações para mim lá na indústria, né, online. E aí, já na primeira, eu falei, cara, você devia dar aula, sua didática é muito boa, você explica muito bem e tal. E eu acho, e a história que eu falo, um gambá cheira o outro, não tem jeito. E aí gosta de dividir informação. Eu falei, vem cá, você não me ajuda aqui? Aí ele falou, eu ajudo. Aí eu falei, tô fazendo isso e tal. Ele, não, bacana, vamos fazer. E é o segundo convidado da invenção do momento aí da minha vida, tá? Também a discussão. Tá muito barulho, pessoal? Fala para mim uma coisa, porque eu deixei a janela aberta aqui. Não tá ouvindo barulho de rua, não, né? Ou não, tá perfeito, Carol. Então tá ótimo. E aí, quando a gente foi discutir o tema, eu tinha pensado num negócio que eu acho bacana, aí ele virou para mim e falou assim: e se a gente falasse de produtos delactosados? Eu falei, mas menino, vai ser muito melhor, porque tem muito mais gente com dúvida, tanto da área quanto os meus amigos perguntam: posso comer isso, posso comer aquilo? Então vamos lá, vamos fazer disso, tá? E foi bacana. Você teve retorno também, né? Eu também tive. Nossa, que bacana, que tema legal, vai ser útil. E aí é isso, tá? Eu vou. O Iba, ele é técnico em laticínios, como eu. Nunca te perguntei quando foi que você formou, né? 2006. Por isso que você conhece o meu primo Daniel? Qual Daniel? São tantos? O Daniel Guimarães. Sim, ele formou comigo.
Ah, então é por isso. Pois é, a gente nem sabia, tá vendo aí? Acontece essas coisas, né? Que eu vi que o dia que a gente postou, ele escreveu assim, essa eu não pego, mas não tá aí. Depois a gente vai ter que dar um puxão de orelha. Mas enfim, E, parece que não tá, né? Eu não tô vendo. né, Daniel, se manifeste se tiver. Daniel, Aí ele até... Hã? A Ju, a irmã dele também, minha amiga. A Ju, é. A Ju eu sou velha, porque eu lembro quando a Ju nasceu. Meu Deus, vamos lá. E aí o Iva é técnico em laticínios também, formado no mesmo lugar que eu, e trabalha numa empresa que, para nós, do ramo, é bastante conhecida, que é a Christian Hansen, especialista em fermentos e em outros ingredientes também, tá? Iva, eu vou deixar você começar a falar, porque se deixar, né, vai a noite inteira. Tá bom. Pode ir. Ô, Carol, primeiramente, obrigado, tá, pelo convite. É muito bacana essa iniciativa que você está tendo, de usar esse canal, né, do Insta, que é utilizado por muitas pessoas como entretenimento e utilizar também como um veículo de disseminar, né, informação, conhecimento, troca de experiências. Como a gente sabe, o nosso mercado, apesar de ser muito grande, ele acaba sendo pequeno também, né? Todo mundo conhece todo mundo, então a oportunidade de poder, né, dividir um pouquinho do conhecimento que a gente tem, das batalhas que a gente vem aí, travando aí no dia a dia, né, com produtos novos, com problemas diferentes. Então, é muito bacana, é muito bom. Eu gosto muito de poder dividir isso com os nossos colegas, né? Para quem está chegando agora, para quem é recém-formado, e também para quem não é da área, que tem muitas dúvidas a respeito da parte de laticínios, né? Muitos mitos, né, que precisam ainda ser desvendados, né? Algumas verdades contadas pela metade, a gente precisa também estar trabalhando a informação correta para quem não é da área, né? Então, parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelo convite, espero poder participar de mais aí no futuro, para Muito. poder ajudar, né? Eu trabalho na Hansen já há quase 8 anos, né? Sou responsável por aplicação em queijos e também de enzima lactase para produtos, né, no segmento. Então, eu tenho trabalhado bastante, né, na parte de desenvolvimento de produtos, né, melhoria, né, de produtos também. Então, muito, muito bacana. A gente tem visto, né, nos últimos, vamos falar assim, na última década, né, uma explosão, né, principalmente no nosso cenário, no nosso segmento, né? Então, cada vez mais o segmento de alimentos vem tomando um protagonismo no nosso mercado socioeconômico, né? Então, a gente tem visto aí que, dos últimos anos, mercados que eram nichos, hoje estão se tornando, assim, um valor muito atrativo, muito significativo para grandes empresas. Então, por exemplo, o mercado de delactosados, né? Onde o primeiro produto que teve que veio com relevância para o Brasil foi em 2012, né? Praticamente quase 10 anos. Então, você tem aí um mercado basicamente novo, quase 10 anos, mas que a categoria representa quase 4%, né, do total de leite, né, de produtos lácteos no Brasil. Então, é relativamente muito significativo, né, de 2012 para cá. E a gente tem visto também outras categorias de produtos também aí crescendo, né? A gente tem a parte aí dos lactosados, agora recentemente aí os dairy alternatives, né? Os plant-based. Então, cada produto, né, que nasceu de um nicho muito pequeno vem tomando aí uma proporção muito grande, onde as empresas estão identificando oportunidades de negócio, né? De produto com alto valor agregado. Então, é muito interessante. E já o mercado de lactosados, que é um pouco mais maduro comparado com esses outros segmentos, a cada dia vem ganhando mais forma, né? Então, nós começamos somente com leite, depois vieram outros tipos de produtos zero lactose, e a cada dia que passa aí vem um desafio diferente para desenvolver um tipo de produto, um mix entre um produto e outro. É muito, muito bacana, né, o desafio que as empresas vêm tendo para conseguir desenvolver novos produtos, né, dentro de um layout de fábrica que é desenhado para um produto tradicional. Então, a gente acaba fazendo uma série de ajustes, uma série de adaptações para conseguir
fazer com que as empresas consigam desenvolver produtos novos aí para o mercado. Na verdade, eu penso assim que é super novo, né, o mercado. Até porque eu não tive aula de delactosase na candidose, você também não, né? Não, não, não. É um negócio que a gente teve que correr atrás, porque apareceu, a gente já estava no mercado e não dá para ficar desatualizado realmente. Eu entendo que isso cresceu muito por alguns fatores e principalmente pela questão da velocidade da informação, né? Uma pessoa hoje que procura um produto delactosado, ou ela tem um problema de saúde ou é uma opção de dieta também, e existem algumas explicações para isso, né? E, e tinha muito pouco. E até o preço, né? Quando à medida que vai ficando, tem mais disponibilidade, começa a ficar mais acessível, a informação roda e as pessoas procuram mais. Ah, Carol, mas antigamente não tinha ninguém intolerante à lactose? Isso é moda, não é? Na minha opinião, não é uma moda. Eu acho que é questão da evolução da medicina, né? Hoje você tem nome para várias coisas que antigamente entrava no balaio da virose, da intoxicação alimentar, enfim. Então, é informação. É tudo por conta da quantidade de informação que você consegue fazer rodar hoje. Né? Gente intolerante à lactose sempre teve. Ah, tá aumentando? Talvez esteja, porque os nossos hábitos, ao longo dos anos, realmente vão aparecendo coisas relativamente novas. Mas a questão da informação também, Exato. né? Como assim, é um produto, né, que, vamos dizer assim, que quando foi lançado no Brasil, né, assim, ele era direcionado para uma categoria de pessoas, vamos dizer assim, né? De repente, dentro das classes A, B, C e D, enfim, né? Todas as classes, né, têm intolerância à lactose. Né? Cerca de 60%, né, da população tem um nível de intolerância, né? Sendo esse um pouco pequeno, um pouco maior, né? Enfim, tem um nível de intolerância. Porém, poucas são as pessoas que desembolsam, né, um determinado valor para continuar se alimentando do leite, não tirar o leite da dieta e conseguir, né, manter dentro da dieta o leite. Mas, como a informação, como assim, agora o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, ficou muito mais fácil transmitir essa informação, né? E diferentemente de há 9 anos atrás, onde os produtos eram concentrados em poucas empresas, né? Hoje nós temos várias empresas no país que produzem algum tipo de produto, né, delactosado, então acabou ficando um pouco mais acessível, né, esse tipo de produto. Então, assim, eu sou muito a favor, né, da questão do estudo, da ciência, de a empresa conseguir fornecer um produto para todo mundo, né? Mas eu só não sou a favor do radicalismo, né? Existe assim um mix de modismo com a real necessidade. Então, assim, é um assunto polêmico dependendo do tipo de pessoa que vai tratar, né? Então, assim, eu posso falar porque eu tive uma experiência que uma vez eu fui levar o meu filho no pediatra, né? E o pediatra diagnosticou meu filho com intolerância à lactose, né? Eles estavam, não sei se era uma virose, alguma coisa, mas... Isso quase mata um laticinista, né? A gente morre de nervoso, chateação. O meu sobrinho foi alérgico à proteína do leite. Isso dá uma tristeza no coração da gente, que a gente já começa a achar que é vingança da vaca, enfim. Exatamente, exatamente. Então, assim, quando eu fui nessa pediatra e ela já fez um diagnóstico, meu filho era intolerante à lactose, nossa, a gente quase teve uma briga dentro, assim, do bom sentido, no consultório, porque eu tive que explicar tudo para ela, para ponderar, para fazer, para avaliar realmente, porque não era intolerância à lactose. Então, assim, às vezes, a verdade, ela chega pela metade, né? E como as pessoas não têm o conhecimento técnico que nós temos, uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade, né? Então, assim, Absoluto. então, assim, eu sempre que eu tenho oportunidade de falar com as pessoas, de explicar, para ter muito cuidado, né?
da onde que vem a informação, como que essa informação está chegando, porque a gente sabe que o leite é um dos alimentos mais ricos, né, do mundo, né? É o segundo alimento mais consumido no planeta, só perde para o trigo, né? Então, assim, a gente toma muito cuidado, a gente que tem o conhecimento, a gente que pode fazer a disseminação da informação correta, né, para fazer, porque não se deve tirar o leite, né, de uma dieta em função se é uma intolerância, de repente se é para uma questão de estética, para emagrecer, enfim. Né? Existem alternativas de produtos que podem ser consumidos e a gente conseguir ter todo o benefício da parte nutricional do leite. Né? Então, É porque às vezes é um constituinte daqueles mais de 100 mil que não te fazem bem. exatamente. E aí, por que deixar de consumir o resto? É claro que nem eu, nem você e nenhum técnico em laticínio apaixonado por leite, super disposto a enfrentar a praga do bezerro aí, nenhum de nós vai discutir com o médico a ponto de... Mas, assim, o diagnóstico precoce, às vezes, e a exclusão total desse tipo de alimento de uma dieta sem ter certeza, traz alguns prejuízos. Eu acho assim, você fazer uma opção por um tipo de dieta, seja ela sem lactose, vegana, vegetariana, é uma opção da pessoa, ela, né, são escolhas dela, é óbvio, a gente espera, é óbvio não, a gente espera que ela busque informações de qualidade, inclusive para repor aquilo que ela deixa de ingerir com as opções dela, opções de dieta, tá? Do mesmo jeito que ninguém faz dieta, jejum, bom, ninguém não, tem gente que faz. Mas enfim, o jejum para emagrecer, ficarei 3 dias sem comer para emagrecer. A gente sabe que é a questão do extremismo, isso não é bacana, tá? Então a gente tem que diferenciar bem o que é a pessoa que não pode ingerir a lactose, e para isso existem algumas opções, né? Daquela pessoa que optou, olha, eu não quero, eu tenho endometriose, que é uma... Eu não chamo nem de doença, porque para mim eu já acostumei, eu não tenho sintoma, enfim. E alguns grupos de pessoas que têm endometriose, grupos de WhatsApp, né, de rede social, eles colocam muito a questão que a ingestão da lactose para pessoas, para mulheres, né, com endometriose não é uma coisa bacana, porque a lactose é um carboidrato que acaba estimulando um processo inflamatório. Eu não sou médica, não sou nutróloga, eu não sei o quanto de... Falam isso, mas eu nunca vi ninguém explicar o porquê. Então, assim, eu não sei o quanto isso tem de verdade. Sabe o que eu sei? Que eu tenho endometriose, que eu ingiro lactose e eu não tenho problema com isso. Exatamente. Então, eu acho que é de cada um, né? E assim, Tem muito essa questão de opção. eu costumo perguntar assim, para as pessoas assim, o porquê. A lactose, o leite é um alimento sagrado, divino. A lactose, ela está ali, ela não veio para ficar ali como um vilão. Ela tem um papel, ela tem uma função. Ela não é somente para servir como substrato para bactérias. Né? Então, assim, alguns estudos, né, já demonstram que a lactose, né, ela é um precursor, né, na ajuda da absorção do cálcio. Né? Ou seja, se eu retiro a lactose, né, claro que o organismo vai absorver o cálcio, mas porém de uma forma mais lenta. Ou seja, a lactose está ali, ela ajuda que essa absorção do cálcio do nosso organismo seja mais eficiente. Né? Então ela tem um papel muito importante ali. Né? Se a pessoa não tem uma disfunção, se ela não é intolerante, para que tirar a lactose? Né? Ela tem um papel importante. Né? E outra coisa que eu escuto muito falar mas se a gente retirar o leite de uma dieta, existem sim alimentos que você pode compensar. Né? Tudo bem, pode. Vamos falar assim, vamos pegar o cálcio, por exemplo, né? Que o leite é muito rico em cálcio. Se eu comer brócolis, eu posso fazer uma reposição de cálcio. Tudo bem, pode fazer. Mas, por exemplo, em um copo de 200 ml de leite, né? Para você tirar esse leite e substituir por brócolis, você teria que comer 1,5 kg, 1,3 kg de brócolis, para ter a mesma reposição de cálcio de 200 ml de leite, né? Então, assim... É a disponibilidade do nutriente, né? Que cada alimento tem a sua particularidade. Exatamente. Então, assim, por isso que quando eu falo que a informação chega pela metade,
é que fala assim, existem outras alternativas para compensar, né, a retirada do leite da dieta. Sim, tem, mas você vai ter que comer uma quantidade suficiente, grande, para fazer essa compensação. Então, assim, é muito complicado, né? Mas graças a nós, né, da área, que podemos aí desmistificar algumas situações, a gente tem condição de desenvolver produtos aí para todo mundo, e a gente segue todo dia, né, numa batalha diferente para conseguir atender esse mercado. Eu queria que você explicasse para as pessoas que não são da área, né? Então, assim, de uma forma bem simples, o que que há, qual que é o tipo de intervenção na tecnologia de um leite, de um derivado, que permite que as pessoas que são intolerantes ou que optarem por uma dieta isenta de lactose, o que que é, tipo, o trabalho? Qual que é a aplicação que você faz? Qual que é o pozinho de pirlim-pim-pim que você coloca lá que resolve esse problema? E aí depois a gente pode falar um pouco a respeito até daquelas dúvidas que a gente recebeu, Uhum, perfeito. né? Exemplos para quem é da área, e para dar atenção para todo mundo, para quem é da área, a gente recebeu algumas dúvidas bem tecnológicas mesmo, né? Perfeito, Carol. Antes de entrar no detalhe, né, de como que a gente faz essa transformação, só para as pessoas entenderem como que é essa disfunção, né, da questão de poder ou não metabolizar a lactose, né? Basicamente, nós temos três tipos de intolerância, né, de deficiência à lactose, né? A primeira, que é a mais comum, né, na população, que é a intolerância primária ou ontogenética, a enzima no organismo, ela é produzida por estímulo, né? Então, normalmente, né, essa intolerância aparece ali na adolescência, próximo ali dos 20 anos, né? Se a pessoa vai ter ou não uma intolerância à lactose, porque ela pode nascer, a pessoa nasce com uma produção da enzima no organismo, mas com o decorrer do tempo, essa enzima ela deixa de ser produzida no nosso organismo. Então ela passa a ser intolerante, né? A intolerância secundária, né, é quando uma pessoa tem algum problema na mucosa do intestino, pode ser uma inflamação, pode ser o uso excessivo de antibióticos, né, algum dano na parede, na mucosa do intestino, que pode causar aí a não produção mais da enzima lactase no nosso organismo. E a deficiência congênita, isso aí já é uma coisa genética, então a pessoa já nasce sem a enzima lactase no organismo, e normalmente se descobre essa intolerância aí na primeira ou segunda semana de vida. Então, basicamente, são esses três tipos de intolerância, né? Primária, secundária e genética, né? E o que a indústria, né, trabalha, o que ela faz para permitir que essas pessoas possam ingerir o leite? Então, uma situação normal que a pessoa tem a enzima lactase no intestino, né, quando nós consumimos o leite tem um açúcar que se chama lactose, né? Esse açúcar, né, ele serve como substrato para a fermentação de bactérias. Quando eu vou fazer um iogurte, vou fazer um queijo, por exemplo, né, a lactose está ali dentro do leite, nós adicionamos um fermento, né, algumas bactérias, para fermentar essa lactose e produzir algum tipo de produto. No nosso organismo, por exemplo, quando nós temos essa lactase alojada no nosso intestino, quando nós, né, ingerimos o leite com açúcar lactose, essa enzima que está no nosso intestino, ela quebra, né, a lactose, que é um açúcar, em dois outros açúcares, né, que é a glicose e a galactose. Esses dois outros açúcares, eles são mais digestíveis, né? Eles conseguem ser absorvidos pelo nosso organismo. Já a lactose, não, ela precisa ser quebrada. Então, quando a pessoa tem essa deficiência dessa enzima lactase no organismo, né? Quando nós ingerimos o leite e a lactose passa direto do estômago, do intestino, né, até o intestino grosso, essa lactose ela serve como substrato para um grupo de bactérias que está no nosso organismo, né? E se essa lactose, se esse substrato é fermentado
no nosso organismo, o que acontece? Produz gás, dióxido de carbono, né? Produz ácido, né? Então, assim, aí tem as famosas, que nós chamamos assim, de a síndrome do abdômen inchado, né? Porque com a produção de gás, tem muita retenção de líquido no intestino, então pode-se ter diarreia, cólicas. Então, o fato é, quando a lactose ela não é quebrada, digerida no nosso organismo, ela é fermentada. Então, a maneira que a pessoa pode consumir o leite e não haver essa fermentação é fazer essa quebra da lactose antes de ser ingerida. Então, a indústria desenvolveu uma enzima chamada lactase, a mesma enzima que nós temos no organismo, que faz essa hidrólise, essa quebra do açúcar antes do leite ser ingerido. Então, quando nós fazemos essa quebra, ingerimos o leite e nós já temos o açúcar totalmente hidrolisado, quebrado, né? Que assim o organismo não consegue absorver esse açúcar de uma forma mais natural. Facilita o trabalho, né? Exatamente, exatamente. E existe também, já algumas vezes vi na televisão, até algumas cápsulas, né, de lactase. Se a pessoa, por exemplo, eu vou numa festa de aniversário, por exemplo, eu vou em, sei lá, numa festa, pelo menos uma hora ou meia hora antes, e faz a ingestão dessa cápsula, dessa enzima, né, e depois, por um período, pode fazer o uso, né, de um alimento com lactose para não ter nenhum tipo de problema, né? Para fazer a quebra da lactose. Então, basicamente, é esse tipo de atuação que a enzima, que as empresas de ingredientes, né, estudam, trabalham, desenvolvem, para que a gente consiga já ter o produto totalmente disponível para o organismo absorver. Não precisar ingerir cápsula nenhuma, já entregar o alimento, facilitando a vida das pessoas. Pronto, disponível, né? E uma coisa que é bem interessante, que já não sei se está nas perguntas, né, mas já me fizeram, se no leite zero lactose, adiciona um pouco de açúcar, né? Porque ele é levemente mais doce, né? É mais adocicado, é. Então, exatamente é por causa disso, né? Que como nós temos um açúcar lactose, quando você quebra em dois outros tipos de açúcares, né? Glicose e galactose, vamos falar assim, numa escala de 0 a 100, né? A sacarose, né? A sacarose é 100, vamos comparar assim. Sacarose é 100. Muito doce, é. A lactose, né? Comparando a sacarose, ela é 60, por exemplo, né? Ou seja, não é tão doce. E quando nós pegamos a glicose e a galactose, né? Quando nós hidrolisamos e colocamos essas duas, o número dela é um pouquinho mais que 60, ou seja, ela é levemente mais doce do que a lactose. Então, por isso que a sensação dessa percepção de mais doce é em função desses dois açúcares formados, que ele tem um poder dulçor maior que a lactose. E é verdade, é bem mais docinho mesmo, né, o leite. Nos outros produtos, talvez a gente não sinta, talvez não, a gente não sente tanto. Você pega um iogurte, normalmente tem adição de açúcar ou de algum preparado de fruta, você não consegue perceber essa diferença. E você consegue também fazer um balanço, né? Você vai colocar um pouco menos de açúcar, você tem que levar um pouco menos de dulçor, porque já vai ter ali no processo. Exato. E no queijo também, menos. Mas é realmente, você pegar o leite, pegar um copo, você vai ver que é bem docinho mesmo. E sim, um universo assim, gigantesco, né? Porque quando nós falamos de leite, né? Leite UHT, ou leite pasteurizado, mas via de regra, leite UHT, existe uma infinidade de tecnologias para você ter um produto aí, por exemplo, com 120 dias de shelf life, um produto que ele pode ser um pouco mais amarronzado, né? Um pouco mais escuro, em função de reação de malhar. Coloridinho. Exatamente, um produto um pouco mais claro. Então, depende de enzima, depende de tipo de equipamento, depende do tipo de esterilização. Então, existem diferenças no processo para você ter um produto aí com mais ou menos shelf life, um produto mais próximo do tradicional possível, né? Então, é muito bacana esse tipo de tecnologia. Teve uma pergunta que a gente recebeu ainda do pessoal curioso mesmo, né? Se produto sem lactose tem menos calorias.
Se Não, tem alguma relação? não, basicamente, assim, a caloria não muda, né? Porque nós temos ali no leite, basicamente, 4,8, 4,5% de lactose, né? Quando nós temos a quebra da lactose, né, em dois outros açúcares, o poder edulcorante muda, mas o valor calórico basicamente vai se inalterar. A diferença é muito pequena, porque a concentração de lactose ela é baixa, né? Se nós tivéssemos aí um produto com, sei lá, 30% de lactose, aí é diferente, né? Porque esses dois açúcares formados, né, estariam em concentrações mais elevadas, daí sim o valor calórico mudaria, mas no leite em si não. É. Regra geral para lácteos, se você quer mexer em caloria, em valor calórico, você vai mexer em gordura, que é Exatamente. um constituinte que tem em grande quantidade, que quando você faz aquele cálculo de calorias, quanto cada constituinte contribui para o valor calórico, você tem proteína e carboidrato, né? A lactose, no caso, aí, esse açúcar, contribuindo com 4 peso 4 e a gordura com peso 9. Exatamente. Então, né, vamos tirar aquilo que vai fazer diferença. Por isso que acaba que a gente trabalha muito, quem trabalha com produção, com desenvolvimento, quer fazer um produto lácteo light, você trabalha em cima da gordura, que é o que contribui mais aí para a questão do valor calórico. Teve uma pergunta de uma mocinha que trabalha com requeijão e Hum. ela não trabalha com a linha de delactosado ainda. E ela perguntou: no processo do requeijão, eu uso a lactase no leite ou no produto final? Em que fase? Ótima pergunta, ótima pergunta. No requeijão, né, a gente utiliza a enzima em diferentes etapas do processo. Não se consegue utilizar a enzima do produto final, por quê? Porque quem faz o requeijão, né, tanto o culinário quanto o requeijão de copo, no processo de invase, normalmente se faz em temperaturas elevadas, né, próximo de 50, 55 graus, até para manter um pouco da esterilidade, né, daquele ar que fica entre a embalagem e a tampa, para evitar o crescimento de bolores, né, e leveduras. Então, normalmente se utiliza enzima, né, por exemplo, requeijão. Eu preciso do que para fazer um requeijão? Eu preciso de massa enzimática, né? Eu preciso de creme de leite, por exemplo, né? Vamos pegar esses dois ingredientes. Então, eu preciso fazer Principais, né? principais. Então, se não há nenhum outro produto na formulação, por exemplo, leite em pó, nenhum outro ingrediente que tenha lactose, vamos pegar somente esses dois ingredientes, nós fazemos o tratamento, né, a quebra da lactose nesses dois ingredientes. Primeiro na massa e depois no creme, né? Uma pergunta também que cabe dentro dessa é como que eu faço a hidrólise do creme, né? Quanto que eu uso de enzima para fazer a hidrólise do creme, né? Então, muitas pessoas na indústria me perguntam. Primeiro, quando eu vou utilizar um creme de leite, uma formulação de um requeijão, eu preciso saber qual que é o teor de matéria gorda desse creme. É um. Normalmente, esse creme é reduzido aí para 40, 35% de matéria gorda. Como que eu faço a padronização desse creme, dessa gordura? Eu faço com água ou faço com leite desnatado? Né? Se eu faço com leite desnatado, né, para melhorar a intensidade do sabor do requeijão, eu preciso utilizar uma quantidade maior de enzima porque eu tenho leite desnatado, eu tenho mais lactose no creme. Se eu faço uma padronização, uma redução dessa gordura do creme com água, ou seja, eu acabo arrastando lactose, eu tenho uma fração menor de lactose no creme, então a dosagem de enzima é menor. Outra coisa, o pH, né? A enzima, ela trabalha em determinada faixa de pH, dependendo da origem da enzima. Então, como que o creme, né, tem um pH um pouco mais próximo ali dos 6,5, né? Então, assim, basicamente, todas as enzimas conseguem trabalhar bem nesse pH. Se, porventura, tiver algum tipo de produto, né, algum creme um pouco mais ácido, tomar cuidado com o tipo de enzima a ser utilizada, porque senão você pode dosar 2, 3 partes de enzima e essa enzima não ter efetividade em função do pH.
E aí é lá aquela coisa que a gente aprende na oitava série, né? Como qualquer enzima, é muito específico, então uma enzima só funciona para um tipo de substância e ela trabalha bem naquela faixa de temperatura e naquela faixa de pH. Então, são as três coisas para o bom funcionamento de uma enzima. Exatamente. Não foge muito da nossa vida, né? Qualquer processo que a gente faz em lácteos, a gente tem que ficar de olho em pH, em temperatura, são coisas que vão realmente nos controlar, nos orientar ali nos processos. Então não foge muito. Exatamente, Carol. E uma outra coisa, né, que eu costumo falar para os clientes, né, é para tomar muito cuidado mesmo, né, no momento do processo de fabricação, né? Nós precisamos respeitar os tempos, as temperaturas, né, as condições, né, de pH e temperatura, porque tudo da tecnologia vai depender do tempo que você tem para produzir o produto, né? Isso demanda custo, né? Se eu não tenho tempo para esperar, né, que a reação ocorra, que toda a hidrólise aconteça, eu preciso lançar mão de alguma alternativa, ou aumentar a quantidade de enzima, ou mexer nos parâmetros de temperatura. Eu preciso colocar a enzima numa condição favorável que ela consiga trabalhar de uma forma mais efetiva. Então, não é uma receita de bolo, né? Não é porque eu faço um produto no cliente A, no cliente B, no cliente C, que vai ser a mesma coisa. Não. Muda muito em cima do tipo de equipamento, do tipo de matéria-prima, né? As condições de processo, o tempo que eu tenho para produzir esse produto, enfim. Né? A gente precisa avaliar algumas questões de processamento para determinar a dosagem e o tipo de enzima a ser utilizado. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? A área de segurança dos alimentos. Quando você se propõe a fabricar um produto baixo teor de lactose ou zero lactose, eu fiz uma postagem hoje, inclusive, dando um resuminho do que significa. O seu foco, você atende N mercados, como nós falamos no começo, né? Opção de dieta, mas a pessoa que tem sim um problema metabólico para consumir esse tipo de produto, ela conta muito com a eficiência do processo da indústria. Então, quando você coloca um produto no mercado zero lactose, gente, isso é uma responsabilidade de segurança dos alimentos. Porque para quem é intolerante, a lactose é um contaminante químico, né? É uma coisa que faz mal. Então, assim, monitorar o processo, ter certeza de que o que você está dizendo no rótulo do seu produto, isso aqui é zero lactose, ou é baixo teor de lactose, porque também, assim, essas intolerâncias, elas variam a sensibilidade da pessoa. Às vezes um resíduozinho pode, e aí tem os valores lá que a legislação estabeleceu. Então, quando você coloca um produto desse no mercado, você está falando para uma pessoa que tem uma deficiência metabólica, não, pode ir tranquila, vai feliz. Aí ela vai feliz e não é feliz. Então, é a mesma coisa com um outro termo, um outro tipo de alimento para dietas restritivas que nós já estamos acostumados há mais tempo. Você já pensou se fabricar um produto, escrever que ele é diet, um diabético vai lá e come, se mata, entendeu? De comer e se mata mesmo, né, no final da história, porque ele confiou. Então, é uma responsabilidade muito grande da indústria. Não dá para ser negligente. Controlar, garantir, como que eu faço? Existem algumas maneiras. Existem validações de processo, que daí o IBA, né, ajuda bastante os clientes dele com isso. Então, você vai fazendo testes, vai analisando. Existem, por exemplo, quem trabalha com hidrólise de leite, né? Ou para fabricar alguma coisa, e aí você tem algumas dificuldades tecnológicas, ou para envasar. Você trabalha com a hidrólise da lactose no leite ainda. Com um crioscópio, você consegue fazer um monitoramento. Ah, é super preciso? Não, não é, porque a crioscopia varia muito durante o ano. Então, aquela variação de crioscopia do leite antes da hidrólise, depois da hidrólise, ela tem que ser considerada, avaliada e validada, inclusive nas diferentes épocas do ano, né? Então, assim, existem formas de fazer, existem kits enzimáticos, a gente postou lá a respeito dos métodos caríssimos, métodos mais simples. O que precisa todo mundo que quer fabricar isso, ter ciência, é que tem que ser uma coisa muito séria e um compromisso realmente, tá? As validações de processo, elas funcionam, pessoal.
Funcionam muito bem, né? Você, quando está na parte de desenvolvimento e depois periodicamente, como uma análise do seu produto normal dentro do seu programa do seu cronograma de validações de análise e tal, tem que ser feito por conta desta responsabilidade, É, tá? Então, isso é uma coisa super importante de a gente falar. você tocou num ponto interessante, Carol. Até eu tive uma conversa com um cliente ontem, né? Nem é do Brasil, é que eles estão iniciando um produto, né? É zero lactose. Na verdade, esse cliente já fazia um produto, ele mudou o processo e agora ele está tendo dificuldade para determinar o teor de lactose pela crioscopia, né? Então, assim, o que eu costumo dizer também, que até, se não me engano, são 2 anos e meio, 3 anos, que nós tivemos uma alteração do teor, né, da concentração de lactose permitida no produto para se Que classifica, né? para chamar de zero, né? Anteriormente, a concentração de lactose no produto final era de 0,5%, né? Então, se eu tenho 0,5% e eu utilizo uma fórmula, né, através de uma análise crioscópica, é uma coisa. Quando eu tenho esse limite, né, reduzido 5 vezes, ou seja, de 0,5 para 0,1%, ou seja, 100 miligramas de lactose para cada 100 gramas de produto, é mais restrito, né? Então, se eu tiver qualquer erro, né, possibilidade de erro na fórmula, eu posso ter problema, né, na leitura, na interpretação do meu resultado. Então, muitos clientes perguntam assim, aquela fórmula que tem da crioscopia, dificilmente ela fecha em 100%, né? Ela dá 97%, ela dá 98%, às vezes dá 101%. Então, assim, a crioscopia, ela é utilizada como parâmetro analítico? Sim, né? Mas a minha orientação é que ela seja utilizada para ver que a reação Aconteceu. está acontecendo, né? Mas eu não posso utilizar uma metodologia acurada para determinar se tem ou não tem, né? Se eu tiver algum parâmetro, né, na crioscopia, alguma coisa que vai me dar uma leitura errada na crioscopia, e eu jogo esse dado na fórmula, o meu resultado é totalmente inconclusivo, né? Então, já existem metodologias analíticas de baixo custo, acessível às indústrias, né? A metodologia referência, não é que ela é mandatória, mas a referência, né, é o HPLC ainda. Existem metodologias enzimáticas que são tão eficientes quanto o HPLC, que podem ser utilizadas, e a sugestão é que se faça uma validação pelo HPLC, por uma metodologia enzimática, né? E faça um controle de processo pela crioscopia, mas não Você falou tudo. É uma questão de controle do processo. E não é só o valor de crioscopia. Temperaturas, pH, os tempos. Se você definiu, aí no final você pegou aquele produto, você fez uma metodologia referência, deu certo, você sabe que quando está indo naqueles parâmetros, no final dificilmente vai dar errado, mas contando que nem tudo também é 100% garantido, periodicamente você manda essa amostra, se você não tem um HPLC, eu te entendo, eu também não ia querer ter, muito complexo, né? Muito bonito a gente ver, mas cuidar daquilo todo dia é caro, enfim. Você manda para você ir continuar validando isso, ver se não mudou nada ao longo do ano, por conta dos teores de lactose que mudam. Então, você falou tudo, é uma questão de controle de processo. O que eu consigo hoje, dentro de casa, controlar? Não é só a crioscopia, temperatura, pH, todos os outros fatores aí para funcionar direitinho. Recomendação do fabricante, porque também a gente dá uma inventada de vez em quando, né? Eu acho que você deve passar muito por isso na sua vida, porque eu passo na questão de laboratório, né? A época que eu dei muito treinamento. Às vezes você explica o porquê, que eu acho que todo mundo é um pouco criança índigo, sabe? Hoje em dia, que tem um. Você tem que saber o porquê. A hora que você entende o porquê do negócio, você entra naquele hábito, naquele procedimento e não é que você não questiona, mas você entende a importância de se fazer certo. Então a gente vai, a gente explica, Tananá entende, aí você vira as costas, metodologia de análise, isso é batata, a pessoa inventa.
Ela quer inovar. E aí ela coloca, às vezes, em risco muita coisa, né? Muita eficiência dela mesmo, do processo dela ali. Exatamente, Carol. Principalmente nesse segmento, né, de intolerantes, né? Algumas pessoas, assim, não acredito que são poucas, né? Mas vale a pena também recordar a diferença, né, da intolerância, né, e da alergia, né? Então a gente sabe que existem os casos que são alérgicos, que são muito mais sério, né? Porque não se pode conter traço, nada, 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 é zero, né? E dos intolerantes, que estudos, né, não só no Brasil, mas de referências de outros países, que se permite ter uma tolerância de uma concentração mínima, né, máxima de ingrediente, que essa concentração não trará nenhuma anomalia, né? Então, assim, Um prejuízo para a saúde. prejuízo, né? Então, assim, no caso dos intolerantes à lactose, né, pode-se ter, no máximo, 100 miligramas de lactose para cada 100 gramas de produto. Mas as empresas buscam todos os dias, tá, ter esse número zerado, né? Mas em termos de legislação, existe aí esse range, né, de trabalho que é bem pequeno, mas existe. É bom deixar claro. É. E aí, ainda dentro da questão da produção, e também para quem é consumidor de produtos zero lactose ter um pouco de tranquilidade, a gente recebeu uma outra dúvida, que era se a gente tem que isolar a área, se eu tenho que, eu quero começar a fazer produtos zero lactose, eu preciso construir dentro da minha fábrica uma área específica para isso? Não. Não Não, não. precisa construir uma área específica. Se você puder, maravilhoso, sensacional, entendeu? Tipo assim, tenho mania de organização, eu gosto de uma coisa, cada lugar, tudo etiquetado, eu vou achar muito bonito, você me convida. Mas às vezes não rola, né? No começo, assim, às vezes não rola, enfim, eu preciso ver se vai dar certo. E dá, gente, dá para fazer. Existem alguns procedimentos, e aí é muito parecido com a questão do alergênico, né? Se hoje você vai fazer lá na sua programação de produção, você tem aquele produto tradicional e zero lactose, o que você vai fazer? Sua linha tá limpíssima, tudo maravilhoso, tudo 100%, PPHO, procedimento de higiene pós-operacional, pré-operacional, tá tudo brilhando. Se o fiscal chegar aí hoje, você vai ganhar 5 estrelinhas, de tão maravilhoso que tá. Você começa pelo que não tem lactose. Por quê? Se ele não tem nada para deixar de resíduo. Se Exato. você começar com o produto tradicional, existe um risco, um perigo de algum resíduo ficar na linha, algum utensílio, no operado, enfim, em vários lugares, porque o trem, quando é para incomodar a gente, ele acha jeito. Então, a primeira dica, né? Não sei nem se é dica, tinha que ser regra. Eu vou fabricar, hoje eu preciso, meu comercial tá me apurrinhando ali, eu preciso fabricar os dois hoje. Começa pelo zero ou pelo low, né? Porque tem menos, zero, low e depois o tradicional. Se você puder fazer um dia só de zero lactose, tem certeza que a sua produtividade vai ser melhor, porque não troca de produto. Então, aí é outra questão. Mas, sob o ponto de vista de segurança dos alimentos, essa medida, se bem gerenciada, ela te garante sim, tá? Ótima dica, Carol. Tem uma pergunta também, né, que o pessoal às vezes faz, por exemplo, no caso de fermentados, por exemplo, né, iogurte, né? Se Boa. eu utilizo fermento, né, no leite para fazer iogurte, o fermento ele não vai consumir toda a lactose, né? Então, assim, um pouquinho de mito também, né? Então, assim, quando eu utilizo uma determinada quantidade de fermento, né, nós chamamos de concentração celular suficiente para fermentar, e você tem uma contagem lá de 10 a sétima, 10 a oitava de células viáveis no produto, né, as bactérias vão utilizar a lactose como substrato, mas, porém, não toda a lactose. Não. Então, seguramente, no iogurte tradicional, né, lá no seu último dia de shelf life, 45 dias, se não adicionar enzima, ele vai apresentar lactose, porque as bactérias vão consumir cerca de 50% a 60%
da lactose, né? Para baixar o pH, para dar as características do produto. Mas seguramente, em torno de 30%, 25% de lactose ainda vai constar no produto final. No caso de iogurte. Você escrever no seu rótulo que você está garantindo que uma pessoa que não pode ingerir lactose pode consumir seu produto confiando só nas bactérias, é meio coragem, né? E Tipo assim, é botar a mão no fogo demais por elas. E aí, aquela história da gente raciocinar em cima das informações, né? Se no processo de fabricação do fermentado, do iogurte, da bebida láctea, eu tivesse muita certeza que acabou, consumiu toda a lactose, não tem mais nada, eu ia me preocupar com temperatura para parar a ação desses micro-organismos, para o meu produto não ter pós-acidificação, não ter desenvolvimento de sabor ácido demais, não ia. Então, tem sim substrato ali ainda. Talvez, se você não adicionar a enzima, e aí tem que realmente fazer análise por conta do processo, talvez o seu produto até seja baixa lactose, hum, mas free, zero. Será? Você vai botar sua mão? Eu não ponho, não. Eu não ponho minha mão no fogo nem por gente que eu conheço, que eu tô enxergando, e vou botar por quem eu não tô nem enxergando. Você tá doido, de jeito nenhum. É muita. a gente passa por cada uma, né? Que a gente acaba construindo, né? Uma informação que, que a gente acaba sendo pego de surpresa também, né? Da sua própria formação técnica. Por exemplo, né? Via de regra, quando nós utilizamos fermentos, né, para fabricação de um queijo, vou pegar a mussarela, um prato, por exemplo, né? Logicamente, após algumas semanas, há um consumo de toda a lactose do produto, né? Até porque ficou pouca, né? Como é um produto que a lactose é solúvel, vai embora no soro, um monte dela. O que que ficou? Esse tanto que ficou é muito menos do que no iogurte inicialmente, né? Que você não tem dessoragem de iogurte, você não joga fora, joga fora, descarta. Não vou falar jogar fora, não, que soro é tão caro hoje em dia, né? Mas você não descarta o veículo ali, o solvente da lactose. No Exatamente. queijo, você acaba descartando uma parte, eliminando. Então, ele vai ter menos por consequência já no começo da história. Começou a nascer. E eu passei por uma situação, né, que um queijo, né, próximo de 2 meses, ele ainda apresentou residual de lactose, né? E o cliente assim, mas não pode, né? Não faz sentido, porque grande parte da lactose vai no soro, fica uma pequena parte no queijo, e o fermento teria que consumir essa lactose. Então a gente começa a investigar, a pensar, né, que, por exemplo, assim, vamos pegar o exemplo da mussarela. A gente vê muito ainda, que é cultural, né, no Brasil, se utilizar, não muito mais hoje, mas já se foi, né, mas Existe. partes do Brasil existe ainda, de se utilizar sobre o fermento, né, ou fermento replicado. Então, assim, para se ter o consumo da lactose, eu preciso ter uma concentração celular viável, viva, né, no produto para consumir essa lactose. Se eu tenho um soro fermento, por exemplo, que eu tenho pouca concentração celular e muita formação de ácido, né? Ou seja, o produto vai baixar o pH, vai filar, vai ter o sabor característico, levemente ácido, só que a concentração de células que eu preciso, né, para consumir aquele açúcar que está ali, ela vai morrer. Uma porque ela está curta e outra porque o meio está totalmente ácido e ela vai morrendo. Então eu não consigo, né, tirar aquela lactose residual. Então pode acontecer sim, né, de um queijo, depois de 25, 30 dias, apresentar residual de lactose, se eu não tiver uma concentração celular suficiente para consumir, né, aquele residual de açúcar que está ali. Então, alguns casos que acabam nos pegando na prática aí, que faz pensar um pouquinho. Eu já recebi lá na indústria a seguinte pergunta: um queijo gruyère, que tem um período de maturação bem longo, ele é zero lactose?
Aí eu nunca fiz essa análise, eu não tenho para este queijo, na verdade eu não tenho nenhum. Eu hoje não trabalho com zero lactose ainda, a gente ainda não está nesse mercado, né, na indústria que eu tô hoje. Então, eu não posso virar e responder uma dúvida de serviço de atendimento ao cliente, que está me mandando aquilo porque realmente precisa saber e tal, e falar assim: não, fica tranquilo, porque a literatura fala que queijo com longos períodos de maturação não tem lactose. A gente responde assim: olha, a literatura diz, porém, eu, no meu processo, não tenho isso validado. Então, a recomendação: se você é intolerante, evite. Eu não Exato. posso te dar essa garantia. É, Se você tem uma intolerância leve, né? Você pode consumir produtos com baixos teores, experimente, teste, porque não é uma coisa que. Às vezes a pessoa até vai diminuindo essa fragilidade, né? Essa deficiência metabólica por estímulo, né? Como você falou lá no começo. Então, assim, a gente tem um papel muito sério nessa questão. Eu não posso te assegurar, eu não posso pôr a mão no fogo por isso se eu não tenho uma validação. não, não, Eu não uso enzima. Realmente, a literatura diz que queijos com maturações mais longas, o residual é muito baixo, mas é baixo quanto? exato, exato. Quanto é esse baixo? É, E o meu baixo pode não ser o mesmo, o residual meu, o teu, pode não ser o mesmo do vizinho. O meu processo é diferente, meu leite é diferente, a padronização tecnológica é diferente, né? Queijo é tudo igual? Mais ou menos. Tipo, o geral mas eu tenho os meus segredinhos Coca-Cola, o outro tem os segredinhos lógico, Coca-Cola dele, não, que é o que diferencia. não dá para generalizar, porque, por exemplo, assim, Não. queijos de média e longa maturação não tem lactose, teoricamente, em condições normais, de temperatura e pressão, beleza, né? Mas se, por exemplo, eu estou fazendo um parmesão, por exemplo, se eu tenho uma concentração, um residual de antibiótico, por exemplo, nesse leite, né? Que meio que vai dar uma afetada, né? Não vai deixar que as bactérias se desenvolvam ali dentro. Eu posso ter um nível de uma concentração de lactose em uma determinada época, né? Depende da idade do queijo. Tanto é que Uhum. existem problemas, até em queijo parmesão, de manchas relacionadas à reação do Maillard, né? Aham. Entendeu? Eu tenho açúcar, eu tenho lactose ainda no produto que não foi totalmente consumido, né? Então, assim, não dá, como você falou, não dá para colocar a mão no fogo, né? Não dá para generalizar. É impossível? Não é impossível. Pode ter sim, dependendo das condições, leite, processo e idade do queijo, né? Mas, Uhum. via de regra, não é para ter, mas pode. Mesma coisa na manteiga, né? O que que tem de lactose na manteiga? Provavelmente, pessoal, é pouco, mas esse pouco é quanto? Exatamente, né? Manteiga é um negócio que varia muito o processo, matura, não matura creme, dá pode pirlim-pim de fermento, não dá. Cada um tem um processo muito específico, né? Pois é. Por exemplo, assim, um cliente me perguntou, na manteiga, né? Tem muito pouca lactose. Via de regra tem. Você padroniza o creme com água? Normalmente a maioria padroniza com água. Mas se eu tenho um Uhum. produto que é um pouco mais premium, que eu padronizo com leite desnatado, para fermentar um pouco mais. Pode ser que tenha um pouco mais de lactose. Então, assim, tudo é investigação. Depende do tipo de produto que está sendo utilizado, né? É isso aí. Ô, Iba, daqui a pouco o Instagram começa a falar com a gente que o tempo tá acabando, que ele é assim, pão duro, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário agora que a gente está nos minutos finais? Eu tinha falado, essa live vai ficar gravada, vai ficar lá no IGTV, tá? Vou divulgar isso depois também lá no Stories, porque às vezes quem não viu agora, né, que não está sabendo que vai ficar gravado. Eu acho que é um assunto muito bacana. Eu acho que é questão da informação inteira, não dá, não falar meias verdades, né? Porque isso a gente tem uma responsabilidade, a gente fabrica alimento que é para fazer bem para as pessoas, não pode fazer mal. É muito na contramão, né? E a questão da qualidade da informação aí, isso é importante. E eu falo muito a questão, a gente falou por que que hoje as pessoas, tem mais gente que busca esse tipo de dieta, é por causa da quantidade de informação disponível, mas por outro lado também
os boatos, o quanto prejudica o mercado e a pessoa, né? Muito, muito. Porque às vezes ela deixa de consumir um negócio acreditando num conto de fadas, sei lá, história de terror, e não é bem assim, né? Existe a importância, né, Exato. desses nutrientes todos aí. Mas é isso, pessoal. Iba, do fundo do coração, assim, muito, muito, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, por topar, né? Botar a tua cara aqui numa terça-feira à noite. Nossa, essa louca vai falar uma besteira, meu nome vai ficar. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu de verdade tem outros assuntos que você, outros temas que você contribuiu muito, me ensinou muito e que eu queria demais dividir com as pessoas. Então, dá um fôlego aí, a gente vai conversar de novo. Só para dar uma palhinha, gente, o Iba pode contar para o pessoal da indústria, agora vai arrepiar, vai ficar todo mundo nervoso, vai mandar mensagem que é amanhã. NS Lab. Gente, tudo que eu sei de NS Lab foi o Iba que me ensinou, que me mandou pesquisar ou que me despertou uma curiosidade. Eu tô firme no propósito de acabar com essa gente horrorosa aí, enfim. Então muito bacana, é um tema bacana. Tem a questão dos probióticos também que nós tínhamos falado, né? Então, assim, eu quero muito, 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 muito te convidar de novo. Quero que você aceite, que eu acho que vai ser bem bacana. Informação por inteiro, não pela metade aí, Exato. tá? Obrigada mesmo. Pessoal que tá aí, obrigada também. Semana que vem tem mais. Amanhã eu vou divulgar, mas assim, é uma menina que eu também conheci mais ou menos na mesma época que eu te conheci. E é bacana porque, assim, a hora que ela viu que eu tava no evento que ela tava, era um evento online, e a gente começou a conversar, e ela, Carol, que legal, tem que falar, aconteceu isso comigo, então assim, vai ser muito bacana, mas eu não vou contar agora, tá? Especialmente para o pessoal de controle de qualidade, e é uma menina sensacional, muito bacana, mas amanhã vocês ficam sabendo. Ah, que legal. Carol, eu que agradeço o convite. Muito bacana mesmo a iniciativa. Parabéns, sucesso. O nosso mercado, nosso segmento agradece, né? São atitudes como essa que sobe a régua, né? Do conhecimento, né? Do tanto quanto o nosso mercado pode fornecer ainda para o mercado. Então, assim, parabéns, segue no propósito. Obrigada. E o que eu puder te ajudar, a contribuir, né? Pode contar sempre. Tá ferrado. Bom, Tá bom, gente, obrigada. Boa noite para todo mundo aí. Iba, brigadão, tá? Eu vou encerrar a live, já vou botar para gravar e a Naná já põe lá pra gente conseguir fazer mais gente ter informação por inteiro. ok. Obrigadão, gente. Boa noite. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.